Vamos lá, pessoal, boa noite. Mais um minutinho, vamos dar início aí, mais uma live, trazer um tema bem legal e interessante aí para vocês. Pessoal entrando aí. Aí. Então vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Segredos do Bike Escola. Aqui eu apresento estratégias para você que por algum motivo não aprendeu a pedalar, mas deseja aprender e deseja aprender com segurança. E nós ensinamos isso em até 4 dias. Eu sou Fabrício Menezes e o tema de hoje é como superar o trauma de uma queda de bicicleta. Será que depois que a gente cai, né, quando a gente cai, nunca mais a gente volta a pedalar? Existem pessoas que cai, levanta, não tem problema e segue, volta a pedalar, normal. Mas existem pessoas que caíram, ficaram com muito medo, se machucaram e nunca mais quiseram saber da bicicleta. A vida passou e ela não quis mais saber da bike, né? E é disso que a gente vai falar. É possível voltar? Como fazer para vencer esse trauma? Como as pessoas têm vencido? O que eu posso fazer? Estou nessa situação, Fabrício, e eu quero voltar a pedalar, mas já tentei, não consigo. Toda vez eu lembro da queda, eu fico pensando e acabo travando, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso. Hoje a nossa live não é para falar de quem nunca pedalou, né? De quem nunca subiu. Aí é uma outra questão, uma outra situação, mas sim de quem já chegou a pedalar, né? E caiu, bateu, traumatizou, teve uma situação que traumatizou e nunca mais quis saber da bike. Como voltar? Para falar um pouquinho mais disso, eu vou chamar aqui Patrícia Guerreiro, que vai contar um pouquinho, vai dividir um pouquinho da história dela, desse processo, do trauma que ela teve e como ela venceu, o que foi que aconteceu. Vocês vão conhecer aí, bem legal. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Patrícia. Ué, não tá vindo? Tô clicando aqui. Patrícia, pede aí para participar, vê se vai mais fácil. Aê. Aí, Patrícia chegando. Olá, boa noite. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, você? Tranquilo. Vamos aí nessa, dividir um pouquinho dessa história, contar sobre o trauma. E é engraçado, gente, que a primeira vez que eu falei com a Patrícia, ela falou assim para mim, essa conversa de que quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece é furada. Eu falei, como assim? Como assim furada? Não, eu te provo por A mais B, né? E falei, os músculos têm memória, capacidade de armazenar os movimentos, depois que ele de fato aprende, ele pode ficar sem prática, mas ele não desaprende. Ou foi porque não aprendeu, ou, né, vai ter que pedalar. E aí a gente ficou nesse impasse e a gente vai saber se essa história de quem aprende e nunca esquece é verdade ou não é. Ela vai poder contar um pouquinho. Patrícia, então agora se apresente, fale um pouquinho aí e conte um pouquinho do início lá, como foi, como se deu essa sua história com a bicicleta, né? Desde quando você lembra, bem pequenininha. Tá, bom, boa noite, obrigada pela oportunidade.
E, bom, vou começar do começo, depois você vai me perguntando as coisas, mas para contar a história lá de trás, né? Eu aprendi a andar de bike, como acho que grande parte das pessoas, eu não sei se ainda assim, mas acredito que muitas pessoas que ensinam seus filhos ensinam com rodinha. Então eu lá atrás, lá em 1970 e pouco, bolinha, eu tenho 48 anos, né? Então, na década de 70, a gente eu aprendi a andar com rodinha. Aí eu aprendi, enfim, pedalei e tal. Tinha uma Caloi. Mas você Hã? pedalou sem ou com rodinha? Não, eu aprendi com rodinha, aí saí da rodinha e pedalei, certo? Isso Eu não me lembro. você tinha aproximadamente quantos anos quando você abandonou as rodinhas e conseguiu pedalar sem rodinhas? Eu sei que foi rápido, agora a idade eu não consigo lembrar. Eu vou chutar que eu acho que eu aprendi lá com meus 5, 6 anos. Meus 6 anos, alguma coisa assim. Eu acho que eu aprendi com a rodinha. Agora, não sei dizer ao certo quanto tempo, né? Mas aí eu tirei a rodinha. Certamente não foi rápido, mas eu tirei a rodinha. Aí, beleza. Eu, né, pedalei bastante. Eu gostava de pedalar. Só que aí eu morava, quando eu sofri a queda, eu morei um tempo em Brasília. E era um condomínio fechado. E eu andava bastante no condomínio fechado. Eu lembro muito bem que aí foi uma burrada minha, né? Você escuta a mãe falar, mas né, você não obedece a mãe, né? Quando a mãe fala algumas coisas, né? E aí, né, o que aconteceu? A tal da queda foi porque pessoa que, a criança na época, que eu devia ter mais ou menos acho que uns 11 anos, 10 anos, vai, por aí, 11 anos. É, muito ansiosa, né? Uma criança hiperativa, ansiosa, queria fazer tudo ao mesmo tempo, não queria dar tempo para nada. Já melhorei muito, mas continuo ansiosa. E aí, o que aconteceu? Num belo dia, eu andando, né, de bike, minha mãe olhando, eu fazendo as bobagens, e uma das bobagens, na verdade, que causou não olha para trás. Eu pegava, ficava olhando para trás. Andava e olhava para trás. Ela não olha para trás. E um belo dia, eu peguei, olhei para trás e fui de tudo, fui rolando no chão. Eu acho que eu peguei uma pedra e aí eu bati com a boca. Meu, foi assim um negócio feio, sabe? Até que ficou marca, assim. E ficou bem feio, porque eu fiquei muito assustada. Então, na verdade, foi uma queda, né? Porque eu fiquei desatenta e aí eu rolei, bati a cabeça, enfim, e fiquei muito assustada. E para mim aquele foi um trauma e dali eu não andei mais de bike. Então, acho que dos 11, 12 anos até hoje, eu nunca mais subi numa bike. Quer Não dizer, até hoje exatamente não. até hoje. Até Vamos hoje chegar não. lá. Até hoje não, porque eu fiz aula. Né? Então, até as Mas aulas eu vamos não chegar, tive. não, não conta. A galera vai descobrir. Ah, é Patrícia, verdade. então praticamente, vamos considerar aí, não precisa ser exato, né? Entre 5 6 anos você aprendeu e foi até próximo ali os seus 12 anos quando aconteceu essa queda. Nesse período, você pedalava com frequência? Ou tipo, você aprendeu, nunca pedalou, aí foi pegar com 12 anos e caiu? Não, do dia que eu aprendi até os 11, 12, eu andei direto. Então a gente vai ver que, de fato, a Patrícia, ela aprendeu. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu aprendi, mas eu desaprendi. Não tem isso. Então você, de fato, não aprendeu. Musculatura não memorizou os movimentos, não conseguiu armazenar, o sistema motor não entendeu o que era fazer. De fato, você deu um pouquinho, mas não teve consistência. Que não é o caso da Patrícia, que pedalou aí, vamos considerar 6 anos de maneira ativa, né? Então não tem como esquecer. A gente perde um pouquinho de prática, mas esquecer não. Fazendo uma observação, Patrícia, no que você falou, a mãe fala como? Não olha para trás. Na Eu não verdade, sei o que eu fazia, eu não sei se eu queria ligar, ficava ligada no movimento, nos amiguinhos, eu sei que eu ficava olhando para trás, ela, não olha para trás, você vai cair. E dito e feito, né? Aí encontrei uma pedra e rolei, né?
você vê como é essa colocação. Na verdade, a gente sempre deve olhar para frente, para onde a gente está indo, exatamente para ver. Mas também não é que a gente não possa olhar para trás. Em muitos momentos a gente vai precisar olhar para trás para ver um Sim. carro, se você está num grupo de pedal para ver quem está vindo, se você vai fazer um movimento, vai precisar, mas tem ali a hora certa, né? E então, Patrícia, depois aí dessa queda, passaram esses anos todos e você nunca teve vontade, não via as pessoas. Como é que foi esse dos 12 até os dias atuais? Olha, se perguntar se eu tive vontade, eu não me lembro, porque é verdade, acho que o trauma foi tão grande que eu não sei, eu criei um bloqueio na época, né? E aí isso ficou em mim. E eu verdadeiramente não tive vontade. Ah, aí, quando eu cheguei na fase da adolescência, eu não tive vontade nenhuma mesmo. Aí, quando chegou na fase da adulta, eu vi algumas pessoas andando, né? Achava, poxa, mas eu tenho medo. E aí, o que aconteceu? Importante. Com os meus 28 anos, nos meus 28 anos, eu descobri algumas hérnias de disco, né, na coluna. E aí, eu comecei a fazer outros exercícios e tal, e eu me lembro muito bem que o médico perguntou, você anda de bike? De bicicleta? Eu falei, não. Eu falei, então melhor você nem andar. Melhor você nem andar agora, porque você tem que fortalecer a coluna, porque você tá com muitas hérnias e tal, não sei o quê. E, ou seja, me botou mais medo ainda para eu não andar de bike, porque, lógico, eu realmente não podia naquele momento, porque eu estava com dor. Mas aí, dos 28 para cá, toda vez que, né, alguém falava de bike, não, mas eu tô com hérnia de disco e não vai dar para andar de bike. Mas eu tô não sei o quê, não vai dar para andar de bike. Então, eu sempre dando uma desculpa. É lógico, para quem tem algumas questões de coluna, precisa fortalecer a coluna para te ajudar, óbvio. Mas isso não impede de você andar de bike. Acontece que eu fiquei com essa coisa, né? Não vou andar de bike porque vai machucar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, eu realmente não consegui ter vontade. Nenhum momento eu tive vontade. Então, você, depois da queda, você nunca mais tentou, nunca mais subiu na bicicleta. Não, não. E foram quase que dois traumas aí, né? Porque já tinha o medo e isso foi porque o que passava assim na sua cabeça, ô Patrícia? Tipo, se eu for, eu vou cair de novo, ou deixar aí não é pra mim. Qual que eram os seus pensamentos aí depois da queda? Eu sei que pós ali adolescência, juventude, não deve ter pensado nada, mas depois ao longo da vida, o tempo passando, pensamento era que, vou cair, não, eu vou. Para mim não é mais para mim. Você achava que não era mais para você? Eu não pensava, eu pensava no medo. O medo de cair de novo. Era medo, basicamente, era medo de cair de novo. Aí quando veio essa questão das hérnias, era medo de cair e me machucar mais por conta da coluna. Então aí virou um duplo medo. Quer dizer, não era só a queda, mas também de ter um problema na coluna. Mais do que eu já estava, né, com as hérnias disso. Então, eu fiquei duplamente com medo. E isso te levou a imaginar que você nunca mais ia pedalar? Ou você um dia pensava, não, uma Eu hora falei, aí. nunca mais, não pensava, nunca mais vou pedalar. E foi isso aí que te fez pensar que você tinha desaprendido? E aí eu realmente, né? Não sei se quando é que a gente vai falar sobre a questão das aulas, enfim, né? Por que eu cheguei até você, mas enfim, é exatamente isso. Eu falei, gente, eu desaprendi, né? Eu já desaprendi, não sei como fazer, porque não sei como é que eu vou subir numa bike de novo. Vou subir numa bike agora com rodinha? Pensei eu, né? Vou subir para. Bom, primeiro que eu nem pensei em aprender, né? Eu só pensei em aprender novamente, quer dizer, ou aprender novamente, subir numa bike novamente, por conta de uma situação que a gente vai falar daqui a pouco, né? O porquê que eu te encontrei. A gente, né? Eu me identifiquei com você, a gente já vai falar. Mas verdadeiramente é isso. Eu achava E aí que. você ficou com essa crença aí que
desaprendeu, não sei mais. Foi. E, e assim, o que te despertou vontade de fazer? Você viu o bike escola ou alguém te falou que conseguiu? Ou você andava pesquisando se dava? O que foi que trouxe de volta? O porquê? Qual foi, como dizia o professor Girafales, causa, motivo, razão ou circunstância que te levou a retomar, já que tanto tempo você até acreditou que tinha desaprendido e não quis mais saber. Agora aí, aos 48 anos, você retomou isso. Onde foi esse Bom, start? e tudo começou através de um amigo em comum nosso, meu e seu, né? Posso falar o nome, ninguém sabe o sobrenome, né? Renato, todo mundo sabe. Esse cara também, né? Ele na verdade, ele aprendeu a andar de bike com você, e por como a gente a gente se conhece em comum, ele me despertou essa questão, mas ele me despertou em que sentido, né? Vamos lá, ele não sabia andar de bike e ele aprendeu, mas por que me levou a isso? Me levou a isso pelo momento que eu estou vivendo. Na verdade, o momento assim, eu estou vivendo assim, me separei, né? Estou separada há mais ou menos 2 meses e meio, e eu achei que a bike, ouvindo o Renato, ele falando, eu pensei assim, gente, acho que a bike vai ser um esporte interessante para mim, porque a gente sabe que libera endorfina, todo esporte libera endorfina, e outra, precisaria me movimentar, conhecer mais gente. Aí eu pensei, quer saber? Eu acho que deve ser um negócio bacana, né? E aí, conversando com o Renato, aí me apresentou você, e eu moro em São Paulo, né? Você em São Bernardo. Eu falei, cara, eu acho que pode ser vamos pensar. E aí, conversando com você, você falou, não, para você aprender, você não aprendeu, né? A gente só precisa ver, e aí você vai pegar o jeito. E, então, na verdade, basicamente, é um momento de vida que eu estou passando, que isso certamente, na minha cabeça, eu falei, isso pode me ajudar num processo de, primeiro, me conhecer novamente, ver coisas que eu fazia que eu não faço mais e que pode me dar prazer. Eu falei, cara, a bike pode ser uma. Então, foi por esse motivo. Então, o motivo foi a separação. E conversando com o Renato e com você, deu essa liga, deu start, vai. E assim, Patrícia, tem gente que, quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Ah, mas não é ruim, você vem lá de São Paulo aqui para São Bernardo, uma vez por semana, fazer aula, isso não é nenhum impeditivo. Por que você vem de lá até aqui? Bom, primeiro porque quando a gente conversou, eu entrei no site, né, entrei no Instagram e tal, e vi os vários depoimentos, né? Eu falei, gente, bom, vou aprender sem rodinha. Sem rodinha, pô, interessante, deve ser uma coisa, tem vários depoimentos, muitas pessoas falando que conseguiram, então pode ser uma, né? Lógico, tem o Renato que falou também. E eu falei, e fazer o presencial, né, assim, sem em São Bernardo, e eu aqui, para mim não seria o problema, né? Porque 45 minutos, pega o carro, vai, e graças a Deus eu tenho flexibilidade de horário. Aí eu falei, gente, acho que vai ser bacana, né? Então a questão da distância, para mim, não foi um problema. E o fato de me permitir, né? Porque eu me permiti, primeiro, a situação toda favoreceu a situação, e eu falei, vou me permitir, nesse momento de vida, aprender ou a reaprender a andar de bike com uma pessoa que me traz segurança. Porque os depoimentos... Relembrar. Hã? Relembrar. Relembrar, E aí ele me levou a te conhecer e a fazer as aulas, porque realmente você traz credibilidade e os depoimentos das pessoas só confirmam isso, né? Então eu falei, gente, eu tenho que fazer esse lance, pelo menos tentar, né? E aí, bom, aí você me pergunta, aí você vai me falando. É verdade, a gente precisa. Muitas vezes a gente não quer. É aquela coisa de crianças. Como isso aqui, meu filho? Não, não gosto. Já experimentou? Não, não gosto. Não aguento mexer. A gente tem que experimentar, de fato, a gente tem que tentar na vida para, no mínimo, falar que não
eu posso falar, eu tentei de todas as formas e não deu certo. E muitas pessoas às vezes fica travado, ou porque tentou, mas não tentou de tudo, né? E não achou o caminho certo e acaba parando, né? E aí, beleza, você conheceu, a gente conversou, você veio para a primeira aula e eu lembro que você falou assim, olha, eu quero que você faça todo o processo inicial como você faz com as pessoas que nunca aprenderam a pedalar. Então tem as pessoas, a gente tem a nossa metodologia que a gente criou, a gente vem aprimorando todo um passo a passo, a gente vem aprendendo todos os dias com os alunos e, e com as pessoas que nunca pedalaram a gente faz o processo, né? E você pegou e falou para mim, eu quero exatamente do começo, porque eu quero saber como eu tô e se realmente eu aprendi ou desaprendi. E aí eu queria que você contasse como foi essa experiência, como que foi fazer todo esse processo e você já fez 3 aulas, o que que você aprendeu, desenvolveu, achou, qual foi a sua experiência do início até o final da terceira aula? Bom, eu vou dizer para você que foi assim, primeiro assim, quando eu já subi na bike, quer dizer, eu não subi na bike diretamente, né? Porque você faz alguns exercícios, você explica muita coisa e tal. Mas eu vou dizer direto, quando eu fui subir na bike, não foi logo de início. Eu fiquei com medo, lógico, eu fiquei um pouco receosa, né? Falei, opa, o medo veio, mas pelo fato de você ter colocado muita informação antes, muita a consciência de muitas coisas, né? De como você entra na bike, como é que você coloca, como é que você senta, como é a questão do guidão, enfim, são tantas as coisas que eu não vou falar aqui, porque o pessoal que quiser fazer, vai ter que fazer, que é top demais. Mas, Não, pode falar. assim, só se prepara, sabe essa preparação? Com essa preparação, e aí eu subi, por mais medo que eu ainda, óbvio que eu ainda tinha um pouco, era a primeira aula, eu senti confiança em você, porque você em nenhum momento me deixou sozinha, né? Sempre lá, amparando, devagar, quer dizer, eu só fui começar realmente a andar depois quando você sentiu que eu estava, digamos, pronta para isso e eu me permiti. Mas o mais interessante é que o medo ele veio um pouco, mas eu não fiquei desesperada. Primeiro, pelo fato de eu ter me permitido. E segundo, porque você estava lá comigo, né? Sempre me amparando e tudo mais. Então, o medo foi se dissipando. E foi tomando no lugar, na primeira aula, aquela coisa, gente, isso é possível sem rodinha. É totalmente possível. Eu falei, gente, não acredito. Então, só o fato de a gente conseguir aprender ou relembrar a pedalar sem ter que usar a rodinha, isso é sensacional, né? Porque eu acho que a rodinha, ela pode te condicionar depois, né? Eu acho que se você usa a rodinha, você aprende com rodinha e depois você sai, você pode condicionar, você pode ter alguns vícios. Se você aprende sem rodinha, entende a mecânica da coisa, consegue ter consciência corporal e etc., nossa, você domina o negócio, é muito mais legal. Quando você fala da questão do medo, é óbvio que a pessoa que caiu, traumatizou, ela vai ficar lembrando. Você pensava na queda ou pelo fato de ter passado muito tempo, nem veio na cabeça? Não, eu não pensava na queda. Na primeira aula, eu não fiquei pensando que eu ia cair. Não, eu só ficava assim com medinho às vezes, né? Ai, assim, eu vou subir, né? Ai, o equilíbrio, tal, não sei o quê. Mas eu não tive muito essa sensação. Eu só tive um pouco. Por que eu não tive? Porque você, Fabrício, não me deixou sentir esse medo. O medo, ou o certo receio que eu tive na primeira aula, que foi legítimo, porque é óbvio, né? Eu estava retomando, ele se dissipou, porque você não me deixou sentir, você estava lá. Então, assim, eu não deu para sentir, eu não fiquei pensando na queda, eu não fiquei pensando, eu vou cair. Não, porque você me passou essa segurança. Então, primeiro com a preparação, né? E com você lá. Então, eu não tive isso. Nenhum momento eu tive isso. Nenhum momento.
sabe que é legal? É legal, né? Talvez pelo tempo, né? Tem pessoas que a queda é mais recente, então o que que acontece? Ela trava mais, ela fica lembrando, fica com aquela imagem passando, vou cair de novo, foi assim que eu caí. Você acredita que já teve ó, teve uma pessoa que ela caiu ali na onde eu dou aula, no Paço Municipal, isso faz um bom tempo. Tinha um chafariz, parece, tinha alguma coisa ali antes de ser como é hoje, e ela caiu ali, ela passava, foi aqui, eu falei, aqui não tem nada, né? E a pessoa ainda ficava com aquela lembrança, aquela imagem. Isso é pior porque faz a pessoa travar mais. E falando desse começo, dessa primeira aula, quando você fala assim, me senti confiante, o que que a gente procura fazer? É claro que nós que estamos ali junto, a gente tem que, de fato, passar segurança. Na medida que eu fui fazendo, dando aula, dando aula, dando aula, dando aula, o tempo foi passando, eu mesmo me senti muito mais seguro naquilo que eu estava fazendo para trazer a bagagem que a gente tem hoje. Mas também, Patrícia, é legal falar para as pessoas que não é a confiança, ela não está só apenas em mim que estou ajudando, ela está no processo. Hoje eu venho percebendo muito que o processo que é feito do passo a passo envolve de uma tal maneira que começa a trabalhar outros aspectos. Por exemplo, fala para o pessoal como é que a gente começa a aula. O banco está alto, está baixo, como é que fica o pé? Como é que é? Eu sempre faço uma perguntinha, né, nesse momento. Como é que era o pé? Como é que você se sentia sentada na bike ali? No começo, na primeira Na aula? primeira aula, quando a gente senta ali, que altura que está o banco? Como é que é o pé que ele fica no chão? Praticamente eu não sabia nada. Assim, tipo, por mais que eu tinha aprendido, primeiro, tinha vícios, né? Ou coisas que eu não aprendi de forma correta, provavelmente. E eu, assim, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer primeiro. Vou botar o pé aonde? Eu ponho na frente? Ponho do lado? Não, Como é que eu mas sinto? eu digo assim, ó, como é que ficava o pé? Ficava na pontinha? Ficava inteiro? Não, ficava na ponta, nunca ficou direitinho, né? Ficava na Mas na ponta. aula, na aula. Não, na aula, depois que você ensinou, eu aprendi, mas eu não sabia fazer o certo. Eu fazia tudo errado, né? Quer dizer, mostrei para você Mas que eu fazia. quando eu fazia aquela perguntinha básica, né? Porque assim, pessoal, a gente começa a aula, o banco não vai estar na altura que se deve pedalar, né? Então, para a gente fazer exercício e trabalhar essa questão do medo, de cair, os pés vão estar no chão. Então, quando a pessoa senta ali, segura no guidão, coloca o pé no chão, eu faço aquela perguntinha, e aí, Patrícia, do jeito que você está aí, dá para cair? Né? Então, Dá para cair? Com os dois pés apoiados inteiro no chão, mão no guidão, a bike no meio, dá para cair? não. Não dá, né? Não dá para cair. Todo mundo responde, não, do jeito que está aqui, é claro que não. Mas na hora que eu for pedalar, aí que é o problema. Eu falei, então calma, segura a ansiedade. Por quê? A gente vai começar, né, para vencer esse medo, para mostrar para o corpo o que, que ele precisa fazer de maneira sincronizada, como que ele vai comandar a bicicleta e não ter esse problema do medo de cair. Você está com o pé no chão, o aluno vai estar sempre numa situação confortável, acredito que você se sentir numa situação confortável. E a gente só vai avançando na medida que o corpo vai entendendo o que ele tem que fazer, na medida que ele vai realizando uma etapazinhas, né? Hoje eu até estava vendo, folheando, rodando aí no Instagram, um grande player falando sobre as conquistas, né? As mini conquistas, os micros resultados, como eu falo. Então, às vezes, eu não sei fazer o todo, mas eu sei fazer alguma coisa que me deixe muito mais confiante, eu estou seguro, e eu consigo e venço isso. Daqui a pouco, eu consigo fazer outra coisa, daqui a pouco eu junto as duas coisas. Então, o aluno vai sempre começar de uma maneira tranquila. E aí, gente, a Patrícia não falou, mas logo na primeira aula a gente fez todo o processo. Claro que a gente fez esse processo muito mais rápido, por quê? Se eu estou fazendo um exercício bem inicial e a pessoa está indo bem, eu não vou segurar ela
10 minutos, 15 minutos naquele exercício. Quando a pessoa não está conseguindo fazer, a gente vai trocar o exercício, a gente vai fazer, mas a gente vai vencer aquela etapa. E aí a gente, às vezes, demora mais. Por isso que a gente fala, eu posso aprender em até 4 etapas. Essa etapa ela pode durar um pouquinho mais e um pouquinho menos. Ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais demorada, depende de cada pessoa. Então, na medida que vai avançando, a gente foi fazendo o processo rápido. E é óbvio, vocês não tenham dúvida que logo na primeira aula ela pedalou, e não só pedalou, né? Talvez ela não vai querer falar para dizer que não tá se enchendo, mas ela pedalou muito bem, muito tranquila. Quem olhasse ali naquele momento, passasse, visse ela pedalando, jamais ia acreditar ou falar que tudo isso que nós estamos falando, porque ela estava super bem. Então, primeiro ficou provado que quando a gente aprende, a gente não esquece, a gente pode sim perder ali um pouco a prática, a gente pode no começo dar uma estranhada, porque faz muito tempo que eu não faço, então está armazenado em algum lugar, meu músculo armazenou na memória dele em algum lugar. Só que onde está, não sei, porque faz muito tempo que eu não relembro esse movimento. E na medida que eu começo a fazer, ele vai buscando, ele vai buscando. Na hora que ele encontra, acabou, ele sabe. Então, quando as pessoas falam isso e não conseguia, porque de fato ela não sabe. Agora, todo esse histórico, todo isso que você contou, que muitas outras pessoas passam, muitos alunos que chegam até nós passam, vai interferir, vai dificultar um pouquinho, mas não que vai fazer com que você não saiba mais aquilo lá. E o legal do processo é que você vai avançando aos poucos. E aí, Patrícia, a gente fez a primeira aula, depois a gente foi avançando itens até acima do pacote de 4 aulas, foi tendo outras experiências, e como é que foi? A questão da marcha, você conseguiu entender, assimilou, essa questão que a gente faz a teoria meio junto com a prática, o que você achou, como é que foi essa parte que você foi avançando? Tá, isso eu queria muito falar, porque só para complementar, né? Realmente, eu saí andando no final da primeira aula, lógico, ainda, né, mais ou menos, ainda cometendo alguns erros, né? Natural, ou ainda relembrando muita coisa, só que assim, é muito bom falar. Relembrei, só que eu estava corrigindo coisas que eu aprendi lá atrás, quando criança, e aprendendo novas técnicas. Isso é muito importante dizer. Porque você tem vícios, né? Então, você aprendeu, não pratica, e aí você cria vícios ou então aprendeu errado. Então, isso é muito importante dizer. As suas técnicas me deram uma outra visão e uma outra consciência corporal, né? Isso na primeira aula. Aí eu já fui para a terceira aula, já estou na terceira aula, né? Eu vou para a quarta agora. Então, já na segunda e na terceira, já, lógico, aprendi outras coisas, como a questão do freio, né? Como frear, como realmente parar com tranquilidade, quer dizer, como você vivenciar os obstáculos, enfim, a questão também emocional, você traz muito essa questão emocional, né? De como você lida com o seu emocional numa situação X, né? Então, não ter pânico, se antever algumas questões, quer dizer, olhar o ambiente, se preocupar antes de parar, etc, etc. E aí veio também a questão das marchas, né, que para mim, de novo, imagina, nem tinha marcha naquela época, né? Eu não tinha, era uma calói, bem magrela, nem tinha marcha. E agora, eu nem sabia o que era marcha. Eu falei, gente, e agora, como é que eu vou fazer isso? E aí você me ensinou, e eu falei, gente, que top, né? E aí eu comecei a fazer na última aula, começar a entender esse processo das marchas, e assim, já querendo voar, né? Mas eu falei, não, calma, para, você ainda está num processo. Então, mesmo, de novo, eu tendo aprendido, tive a queda, parei de pedalar e agora voltei, mesmo assim, eu acho importante ir no processo de pelo menos 3, 4 aulas. Por quê? Porque você fica com mais informação, porque é muita informação que você passa e é um aprendizado de qualidade, né? Porque é muito mais do que pedalar, né? Do que aprender a pedalar. Tinha algo que você aprendeu nesse processo
e que mesmo quando você pedalava, você de repente não sabia ou não assimilava? Olha, uma das coisas mais importantes, até por conta de você aprender a pedalar sem rodinha, é a questão do quadril, né? Essa questão do quadril, meu Deus, olha, eu não vou falar para vocês aqui não, porque senão eu vou contar o ouro. Mas essa Não, questão do... fala, pode contar. Pode entregar o Não, ouro pra galera. não, eu digo assim, não dá para contar, é só vivenciando na tua aula, eu acho, sabe? Porque a questão de você dominar o quadril, entender que quem domina, né, a bike é o quadril e não é o seu braço, né? E assim, é incrível. A hora que você começa a ter essa consciência, essa para mim é uma das mais interessantes. Assim. E fazer o vínculo com a rodinha é algo que trabalha diferente. A rodinha, o triciclo, né? A gente até vem falando, vem citando exemplos, porque, de fato, quando a gente entende que a gente pedala, que o movimento, o comando, tudo está no quadril, está no banco, e não no guidão, muda tudo. Né? E quando a criança ela pedala muito de rodinha, é óbvio, muitas pedalam, tiram e vão embora, outras não. Tem uma coisa que é ruim na rodinha, porque a criança, ela não, primeiro que ela não controla, não tem esse controle com a cintura, de quando o banco desequilibra para um lado, a cintura volta, ela não desenvolve essa consciência. E isso remete até uma questão de imagem corporal, que eu tenho que mexer o quadril, a cintura, e não o ombro, o braço, né? É muito natural, vocês estão nos acompanhando, você que vai ver esse vídeo depois, quando a pessoa está desequilibrando, ela faz assim, ó, puxa o ombro, mas o ombro ele não mexe o banco. E quem que eu preciso mexer o banco? Então, quando a gente entende algumas coisas e começa ali praticar e fazer esse controle, tudo parece que começa a fluir. Quando você vai estar pedalando entre as pessoas, entre os espaços, você vai conseguir dominar muito mais. E aí a gente vê que não adianta a força no braço, que não é no guidão, e a gente vai ali, vai treinando e vai bem legal. Isso aí, Patrícia, qual que é o recado que você deixa para a galera que está assistindo, para o pessoal que vai assistir depois, o pessoal que acompanha? De repente as pessoas elas estão ainda carregando esse trauma, esse medo, achando que não consegue mais, que não é capaz, muitas vezes morrendo de vontade quando vai a um parque, quando vê amigos ou quando vê nas redes sociais, e ela está ali travada, né? Você que passou por esse processo, essa experiência, teve esse trauma, até achou que não dava mais, o que você pode dizer para essas pessoas? Tá. Bom, primeiro que assim, acho que o momento, né, da pessoa voltar, digamos, a pedalar, relembrar e aprender de forma, com técnica, aprender de forma adequada para não incorrer numa outra queda, ou se sentir mais confiante, é um momento muito individual, né? Geralmente, às vezes, podem ser várias as razões pela pessoa começar esse processo novamente. No meu, foi pela dor, numa situação que eu estava passando, e eu visualizei isso como uma puta oportunidade. Mas ela pode ver isso como uma possibilidade, eu vou perder peso, e eu posso, nossa, né, usar a bike. Eu estou dando exemplos mil, depende de cada um. Mas, uma coisa é certa, se permitir, sabe? Eu digo para as pessoas, se permita fazer. Primeiro, se é uma coisa que te atiça, te aguça e fala, puxa, isso vai me proporcionar um bem-estar, isso vai me proporcionar fazer mais novas amizades, isso vai me proporcionar transformar minha vida, porque realmente transforma, na minha visão transforma, porque é um bem-estar incrível, né? Eu acho que a pedalar transforma a vida das pessoas, cada um na sua situação. Para mim, liberar endorfina e fazer novas amizades, para mim, é o que está agora em voga, sabe? Então, eu falo para as pessoas, se permita, sim, e aprenda com técnica, para você poder dominar a bike, né, e sentir seguro, que nem agora, eu vou na quarta aula, agora quinta-feira,
né? Eu vou fazer a última aula e eu já vou sair de bike andando no final de semana, quero ir no parque, entendeu? Vou pra Estrada Velha, quinta-feira. A Estrada Velha, aí é demais ainda, né? Mas tudo bem. Mas eu vou no parque já. Então, assim, eu digo para as Mas pessoas, façam, e se possível, façam esse curso com você, Fabrício, porque você é incrível. E, assim, a credibilidade que você passa, a segurança que você passa é demais. E como você falou, né? Em até 4 etapas. Tem pessoas que vão sei lá, 2 aulas, eu digo 2 aulas, 4 aulas, ou até 6, 8 aulas. E depende muito da pessoa. Mas eu digo, se permita, se dê a chance de fazer uma coisa nova e que te dê prazer, né? ô, Patrícia, aí o que você pensa daqui para frente? Qual o seu maior objetivo agora? É fazer uma cicloviagem? É pedalar em grupos? É pedalar na praia? Como lazer, no parque, com amigos? Porque assim, o que a gente muito fala para nós, nosso objetivo, além de ensinar. Eu sei que ali vai ser um processo de superação. Nossa, poxa, consegui, mas a gente se preocupa muito. E o depois? Por isso que a gente fala que a gente quer ver a transformação de um estilo de vida mais ativo, saudável e feliz. E quando a gente fala feliz, é cada pessoa utilizando a bicicleta para aquilo que de fato deixa ela bem. Às vezes eu não vou querer fazer uma viagem longa, às vezes eu não vou querer andar no grupo de pedal, às vezes eu vou trazer para o esporte, enfim, a pessoa tem que fazer o que ela acha mais feliz. E você, quais são as suas pretensões agora com a bike para frente? Ó, primeiro, assim, eu não tenho uma pretensão exata. Eu quero sair pedalando onde eu achar que é legal. Então, por exemplo, primeiro no parque, no meu bairro, né? Ficar por aqui, começar a ter mais domínio das coisas, ficar por aqui e, e levar para viajar. Tanto que eu já comprei a bike dobrável para botar no carro. Então, assim, a bike que você recomendou, então eu já comprei a dobrável, que ela é baixinha, mas eu acho que ela atende dois objetivos, né? É uma bike de passeio e é uma bike que eu posso levar para onde eu quiser. Eu não preciso depender de ninguém, não preciso põe no carro e fica super fácil. Ela é super tranquila. Ela tem um custo-benefício, acho que é acessível, né? Se você for comparar com tantos valores por aí. E eu achei, assim, muito bom. Por aí. Então, assim, não tem um objetivo assim, específico, mas o objetivo é ir pedalando nos lugares que eu achar que é legal e não só para a questão do exercício, mas para fazer novas amizades, para fazer criar realmente, sei lá, eu acho que é uma oportunidade Trabalhar as também. questões sociais. Sociais. É. Agora, só reforçar, vale lembrar, né? Você falou assim, a bike que você me recomendou. Na verdade, sempre que o aluno pede e agora, o que eu compro? Eu gosto sempre de perguntar qual é o seu objetivo, o que você pensa, o que você quer, que você vai seguir para justamente fazer o que a Patrícia falou, custo-benefício. Não significa que todo mundo vai sair da aula e vai querer comprar uma bicicleta dobrável, aro 20, que é menor. Não. A vantagem, né, eu tenho muitas alunas, no caso alunas mulheres, que acabam comprando, porque dobra, põe dentro do porta-mala, não precisa de suporte, não precisa ficar colocando, tirando, assim como eu tenho alunas que vai lá, coloca, vai para o seu pedal, tira, vinha para a aula, né? Então vai muito do objetivo, do que a pessoa pretende, fazer o investimento. E aí, baseado nisso, a gente vai orientando. Mas muito bom, muito legal passar um pouquinho da história. Eu acho que o que a gente mais tem que trazer, e a gente vai começar a fazer daqui para frente, é trazer como foi o processo de cada um. A Patrícia contou dela, foi uma situação, vai vir outro aluno que tem uma outra história, uma outra dificuldade, e vai trazer de uma maneira, né? Nos depoimentos a gente resume tudo em 1 minuto, então agora a gente quer trazer um pouquinho mais nos detalhes para as pessoas irem se identificando. Eu sei que pessoas conectam com pessoas, então quando eu vejo a história de alguém e eu estou achando, poxa, achava que não dava mais, que passei da idade, ou que não era mais capaz, eu vejo alguém numa situação similar à minha, isso motiva, inspira. Então, a sua história, com certeza, inspira muitas pessoas, assim como as histórias dos demais alunos. E se alguém aqui que está
ainda está aqui com a gente, nos acompanhando, ou chegou agora e quer aí fazer alguma pergunta para a Patrícia ou para a gente, estaremos aqui à disposição. Se alguém quiser, pode mandar aqui, a gente vai, sabendo ou não, responder alguma coisa. Enquanto isso, agradecer todos que passaram, todos que ficaram até aqui, você que ainda vai assistir, grande Marcelinho, meu parceiro, Márcio Tubarão passou aí, Douglas da Conserta Bike em Jundiaí, esse cara me deu um atendimento e uma atenção fantástica, ele fez questão de me atender numa solicitação que eu fiz no WhatsApp, e ele me ligou, ele pesquisou o meu trabalho para poder falar comigo. E isso é muito importante, faz total diferença, a gente está alinhando umas ideias, pensa bastante coisas parecidas, vai vir bastante coisa legal, o Anderson sempre acompanhando aí com a gente, galera que foi chegando, Cooperação em Ação, meu grande parceiro Márcio Tubarão, e vale lembrar aqui, Patrícia, falando um pouquinho de superação, cadê aqui o comentário? Estou escrevendo aqui besteira, calma aí. Tem um aluno nosso, de 17 anos, aqui, doutor ali, seguinte, olha aqui, você vê como são histórias, eu vou convidar ele aqui, se ele topar fazer a live com a gente, ele ou a mãe dele vai contar um pouquinho a história para vocês. Poxa, 17 anos, não sabia andar de bike, passou em trocentas universidades nos Estados Unidos, e a mãe queria que ele lá usasse a bicicleta para se locomover, enfim, para o seu dia a dia. Aí falou, não, você vai ter que aprender, você vai ter que aprender. E quando ela me contou isso, eu falei, nossa, meu cara passou em 5 faculdades aqui, 6 lá. Falei, até precisa equilibrar um pouquinho esse QI, né? Que a vida não é só ser só inteligente, né? A gente tem que cuidar do corpo. E foi fantástico esse processo, um processo diferente. Rapaz, novo, super inteligente, magrinho, sabe? Você olhava assim e falava, não acredito, né? Mas tinha, assim, esse impasse. Acreditou, veio, saiu pedalando muito bem. E a mãe dele comentou aqui, já deve estar arrasando por lá. Assim como nós temos aí também uma aluna que vai encerrar mais uma aula, ela já fez 4, hoje fez 5, também passou, vai para os Estados Unidos, 18 anos, e vai utilizar a bike, está super bem. Então, são várias histórias que a gente vai, daqui para frente, trazer, né? E compartilhar para poder a gente alcançar mais pessoas, inspirar mais pessoas, porque, de fato, hoje eu entendo que mais que ensinar a pedalar, a gente vem colecionando histórias, e histórias de pessoas, histórias incríveis, histórias que a pessoa estava travada e aquilo fez muita diferença na vida dela depois de ter aprendido. Né? Então, muito obrigado, Patrícia, por ter aceitado, ter topado vir dividir um pouquinho da sua história aqui com o pessoal. Muito obrigado a todos. E terça que vem, às 19h44, a gente traz mais um tema e provavelmente mais um aluno nosso, aluna nossa, para entrevistar e dividir a história com vocês. É isso aí. Muito obrigada, viu? Tchau. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.